Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, que diz o seguinte: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O contexto de Paulo ao escrever esta carta não era um contexto fácil. Paulo ele estava preso numa prisão romana. E apesar de estar preso, Paulo vai registrar aqui nesta carta preciosas lições para nossas vidas. Em toda esta carta tem muitas lições. E aqui nós temos uma porção das Escrituras que muito tem a nos ensinar. Paulo está desafiando todo o contexto na qual ele estava vivendo e trazendo então lições preciosas à vida da igreja. O versículo 11 ele diz: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo começa então falando que ele precisou aprender a se contentar com aquilo que ele tinha. Essa é uma lição muito importante a todos nós, porque ele fala sobre aprender a estar contente. E o que é estar contente? Contente é um estado de espírito que tem a ver com satisfação. É você conseguir estar satisfeito com sua vida, esteja em abundância, esteja em escassez. E como é que você consegue ficar contente estando preso? Como é que uma pessoa consegue ficar contente vivendo um momento de isolamento, um momento de quarentena, estando ameaçado de perder o emprego, ou talvez já tenha até perdido o emprego? Como é que a pessoa consegue se contentar com uma situação adversa em sua vida? E perceba, Paulo está falando sobre aprender a ficar contente. Ficar contente não é algo que você já nasce sabendo, mas é algo que você precisa aprender. Eu não sei que modelo de aluno você é, se você é aquele tipo de aluno que demora mais a aprender, tem mais dificuldade, ou se você é um aluno que pega mais fácil as coisas. Mas fato é que todos nós precisamos aprender. E quanto antes você aprender, melhor será para a sua vida. Então, Paulo está falando sobre a necessidade de aprender. E não é fácil você ficar contente quando aquilo que você tem não é o suficiente para a sua vida. Quando aquilo que você tem não é o melhor, não é o mais aprazível. Quando as coisas são contrárias a você, não é fácil ficar contente. Você precisa de um exercício mental para aprender a olhar para todas essas coisas e entender que Deus está atuando nela. Você tem que exercer a sua fé e acreditar que tudo vai terminar bem. E aí você consegue ficar contente. É fácil ficar contente quando aquilo que você tem são coisas boas, é o suficiente, está em abundância. Mas ficar contente quando tudo falta não é fácil. Perceba que o texto não está dizendo que você tem que ficar alegre em toda e qualquer situação. De repente você ganha um presente e você fica muito alegre. Ou você compra algo que você queria há muito tempo e você fica muito alegre. Não se trata de ficar alegre, mas de ficar satisfeito em toda e qualquer situação. Essa história que diz que crente não pode ficar triste, que crente tem que sempre estar alegre, isso é um engano. Você, apesar de cristão, você continua sendo humano. Você é servo de Deus, mas você chora, você tem tristeza. Aliás, foi Jesus que chorou diante do túmulo de Lázaro. Foi Jesus que chorou diante de Jerusalém e sua incredulidade. Jesus sofreu lá no Getsêmani. E não ia ser diferente com os seguidores de Jesus. Então, Deus não quer crentes que fiquem rindo à toa, como sempre estivessem felizes, porque isso não é uma verdade. Se você está sofrendo, diga para Deus, está sofrendo. Se você precisar chorar, então chorem. Mas é possível estar sofrendo e estar contente. Não é estar alegre em todo o tempo, mas contente, satisfeito, apesar da situação não ser a mais agradável. Ou seja, o sofrimento não pode ser um impeditivo para que você fique contente. É quando você olha para a situação, você vê que a situação não está legal, mas você entende que Deus está no controle de todas as coisas.
que Deus vai providenciar tudo aquilo que for necessário. É você saber que está doendo, mas você sabe que Deus está do seu lado. É você ter uma atitude positiva ao olhar para a circunstância, ao olhar para os dilemas da vida. Só que nós precisamos aprender a ficar contente. E se você olhar para a sua vida, se você olhar para toda a sua jornada, certamente você vai lembrar que você já passou por muitas coisas, por muitos dilemas, por muitos problemas. E quando você estava passando por esses dilemas, você pensava que não ia conseguir, que você não ia vencer, que tudo ia dar errado. E aí quando você menos esperava, uma porta se abriu, as coisas aconteceram, as coisas deram certo. E aí, você passou por aquilo, então veio outro problema, veio outra situação, e você ainda estava inseguro, achou que ia perecer, que não ia dar certo, e tudo se resolveu. E cada problema que foi surgindo, foi fortalecendo você, foi aumentando a sua fé, e você pôde compreender e entender que Deus era com a sua vida. A ponto de chegar num certo momento de vivenciar alguma coisa e você já passar por aquilo de forma mais tranquila, porque você aprendeu que Deus é com você, você aprendeu a se contentar. É isso que Paulo está dizendo aqui, que ele havia passado por tantas coisas na sua vida, em ter abundância, em sofrer a escassez, que chegou um ponto da história de Paulo que ele tinha aprendido a estar contente, não importava qual fosse a situação. Chegamos no versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E Paulo começa então este versículo falando sei. Ele fala de um saber que ele adquiriu. Paulo viveu a experiência de viver abatido e de ter abundância. E perceba, estamos falando de Paulo, um homem no gabarito de Paulo, o maior dos apóstolos que já existiu. E Paulo então viveu na sua vida realidades de escassez, realidades de abundância, realidades de não ter nada, realidade de ter muita coisa na sua vida. E se essa foi a realidade do apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos que já existiu, certamente também será a minha realidade, será a sua realidade. Por isso que é importante ter a consciência de que, enquanto vivermos aqui na Terra, vamos passar por dificuldades, vamos passar por tribulações, vamos passar por momentos difíceis em nossas vidas. Nunca, jamais, Jesus garantiu que eu e você não haveríamos de passar por lutas, não haveríamos de passar por dificuldades. Só que Paulo está mostrando assim, aqui qual deve ser a postura do cristão diante do momento da escassez e da abundância. A seguir, Paulo vai falar sobre a importância da adaptação. Ele diz que sabia estar abatido, como também passar os momentos de abundância. Ele viveu os momentos da fartura e o momento de ter fome, ter abundância e ter necessidade. E Paulo fala que ele aprendeu, ele teve que se adaptar tanto a uma realidade como a outra. Em tempos de abundância, geralmente as pessoas não costumam regular os gastos. Se ela tem vontade de comer uma coisa, ela vai lá e compra. Se ela tem vontade de vestir uma roupa, ela vai lá e compra. Se ela tem vontade de qualquer coisa, ela cria os meios de ter esta qualquer coisa. Mas quando são tempos de vacas magras, é importante aprender a se adaptar com a falta. E para isso é preciso baixar o padrão. Só que baixar o padrão de vida não é uma coisa fácil. Porque nós estamos viciados na abundância. E de repente você ter que baixar o padrão não é algo confortável. E aí, a família senta para conversar e começam os conflitos, porque um vai dizer, o marido quer que corte isso, a esposa quer que corte outra coisa, os filhos vão opinar. E cada um vai dizer uma coisa diferente, por que pode cortar, por que não pode cortar. Mas é preciso baixar o padrão. É preciso chegar a um consenso e evitar as brigas e entender aquilo que é mais importante para poder passar pelo momento de crise. Então, a feira que você vai fazer, a depender dos valores que você tem que se cortar os luxos de tal feira. Tem que pegar algumas contas e empurrar para frente e focar naquelas que são as mais importantes para o momento.
como estamos falando de um momento de isolamento, de quarentena, é pegar o que é mais essencial para viver. Tem que entender que é adaptação. É ruim? É péssimo. Mas eu e você temos que nos adaptar ao momento que estamos atravessando. É necessário que todos nós venhamos nos adaptar e não esbanjar e não fazer gastos que não sejam essencial para passar por este momento. Então, Paulo, ele chegou a viver um momento de escassez, que ele precisou se adaptar a essa realidade, assim como ele viveu momentos de abundância. Não é passar pela crise xingando, reclamando, murmurando, mas é saber passar em contentamento, é estar contente. Eu sei que dias melhores virão, mas enquanto esses dias não vêm, nós temos que nos adaptar a uma nova realidade. Temos que aprender a viver com pouco e saber que Deus está nos abençoando. Ainda que não tenhamos muito para viver, mas Deus está conosco. Eu sei que escassez é difícil. E às vezes nós perdemos algumas coisas que são muito significativas em nossas vidas. Perdemos o emprego, perdemos a carreira, perde o padrão de vida. Tem pessoas que perdem amigos, perdem casamentos. E em todas essas coisas tem que aprender a se adaptar. E entenda, essa realidade está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Não é uma realidade distante, ela está em nossas vidas. E muitas pessoas, quando estão passando por isso, costumam fazer aquela pergunta: por que comigo? Essa é uma pergunta muito corriqueira quando se está passando por dificuldades. Por que comigo? Porque nos achamos tão servos de Deus que não deveríamos estar passando por aquilo. Não merecemos sofrer tais coisas. E entenda, estamos falando de Paulo, um grande apóstolo de Deus. E não cabe aqui a pergunta na vida de Paulo: por que comigo? Se aconteceu com Paulo, vai acontecer comigo, vai acontecer com você também. Então, tem que se adaptar. E Paulo continua dizendo que ele aprendeu também a se adaptar muito. E essa é outra lição. E eu digo que é uma lição muito difícil também. Porque quando nós estamos ganhando bem, nós tendemos a gastar mais, a luxar, a esbanjar. E nós temos que aprender a saber ter dinheiro, a conviver com dinheiro, a ter recursos. Porque quando se ganha bem, não implica dizer que eu tenho que gastar tudo aquilo que eu tenho. É entender que hoje eu tenho dinheiro sobrando, mas eu não sei do amanhã. Eu não sei como a vida pode estar amanhã. Quem é que imaginava que um dia o mundo haveria de passar por uma pandemia, que ia parar tudo, que ia isolar tudo? Ninguém imaginava que tais coisas iriam acontecer. E eu sei que uma pandemia é algo mais difícil de ocorrer. Mas tem outras coisas que são mais corriqueiras em nossas vidas, como perder o emprego, como a empresa que você trabalha de repente quebrar, como alguém adoecer na família, como acontecer um acidente. Em situações como essas, que são mais comuns de acontecer, temos que estar preparados financeiramente. Então, temos que aprender a viver com os recursos que temos. Se estamos vivendo uma fase boa, de dinheiro, de que tudo está prosperando, não quer dizer que você tem que gastar tudo o que você tem. Paulo diz que aprendeu a viver com a abundância. Claro, não é também ser um miserável, tá ganhando bem e não investir na família, não sair, não comprar uma pizza, enfim. Mas não gastar não é esbanjar. É ter o seu momento de lazer, que é muito importante, mas também não ficar esbanjando. Paulo fala então de duas realidades que ele precisou se adaptar: a escassez e a abundância. E aí chegamos no versículo 13 que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Este é um verso que ele é muito mal entendido por muitas pessoas. As pessoas costumam utilizar esse verso como uma espécie de mantra, que quando surge a dificuldade, basta repetir este verso e essa dificuldade vai bater em retirada, porque não há problema que vai me ameaçar, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Parece que ao citar esta frase, ele está determinando a retirada do problema. E não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Mas perceba que o contexto anterior, Paulo fala de abundância e de escassez. Paulo podia todas as coisas em Cristo, inclusive nos momentos da falta, inclusive nos momentos da escassez. Em Cristo, eu posso passar pelo momento da abundância e ser fortalecido no Senhor. Em Cristo, eu posso passar pelo momento da escassez e ser fortalecido no Senhor. Se eu estou com muito, estou sendo fortalecido em Cristo. Se eu estou com pouco, estou sendo fortalecido em Cristo. E Paulo fala então, em tudo isso, aprender a estar contente, se contentar com a vida. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em estar contente, clame a Deus. Clame ao Senhor para que Ele coloque em você este contentamento, para que você saiba aprender a viver contente, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar falando bobagens porque as coisas estão difíceis na sua vida. Você está preocupado com o momento que você está atravessando? Então diga, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Está com medo de perder o emprego? Diga, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Os problemas no casamento estão aumentando? Diga, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é ficar repetindo esta frase como se tivesse algo mágico nela. É crer que assim como Paulo conseguiu passar por todos os momentos difíceis na sua vida, também os de abundância, você vai conseguir passar. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo foi capaz de administrar todas essas situações. E você também será capaz de administrar. Você só precisa olhar para Cristo. Você só precisa entender que Deus está na sua vida. E não importa a escassez, não importa se é abundância, Cristo está com você. Assim como Cristo cuidou de você em tempos passados, em outras situações, Ele continua cuidando da sua vida. Então, aprenda a estar contente. Aprenda a estar satisfeito, ainda que a vida não esteja num bom momento. Aprenda a glorificar a Deus, ainda que as coisas não estejam bem. Aprenda a viver a escassez. Busque se adaptar à escassez. Corte aquilo que não é essencial. Corte aquilo que pode ser vivido em outro momento. Foque aquilo que você tem para o que é essencial para a sua vida. Você tem que se adaptar. Da mesma forma, quando tudo isso passar, quando você estiver vivendo o momento da abundância, aprenda a viver com a abundância. Não gaste tudo o que você tem. Saiba investir o seu dinheiro em bens, em recursos que vão facilitar a sua vida num contexto de dificuldade. E entenda que em tudo isso que estamos atravessando, podemos todas as coisas, não na nossa força, não na nossa capacidade, não na nossa inteligência, mas em Cristo que nos fortalece. E eu concluo dizendo para você o seguinte: tá difícil, sei que está complicado, eu sei disso e você sabe, e quem também sabe é Deus. Deus sabe aquilo que está angustiando você, aquilo que está atormentando a sua vida. Deus sabe quando você vai dormir e pensa no dia seguinte. E Deus nos diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias. Naquele momento que você vai deitar preocupado, Deus está com você. Deus está com você neste momento. Então creia que Deus é um bom Pai. E apesar que estamos passando por tudo isso, Ele não sai do nosso lado. Ele está comigo e está com você. E veremos a mão do Senhor a nos abençoar. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.